Oi, turma, bom dia. O vídeo de hoje a gente vai revisar conjuntos. Então, para a gente lembrar o que é um conjunto? Conjunto é um grupo de algumas coisas, né? De alguma coleção. Pode ser números. Um outro exemplo que tem aqui, ó, que são as estações do ano. Então, vou colocar que é verão, inverno, outono e primavera. Eu posso falar que são números pares não negativos, ou eu posso falar que começa em tal número, termina em tal número, mas como que eu represento isso? Por exemplo, o conjunto B, que tá falando aqui, ó, que tá sendo mencionado, ele diz que é um número par e não é negativo. Então, quem eu posso começar escrevendo? Posso começar com 0, posso falar depois do número 2, posso falar do número 3? Bom, eu tenho que voltar aqui, ó, é um número par. 3 é par? Não, 3 não é par, então 3 não entra, né? Entra o 4, entra o 6 e assim sucessivamente. Como esse conjunto, ele não me fala quem vai ser o último número par não negativo, eu posso colocar reticências e entender que ele continua. Outra situação que a gente tem, por exemplo, é esse conjunto C aqui, ó. E ele fala o seguinte, que é um número natural maior que 0. Quem é o primeiro natural após o 0? É 1. Então, posso colocar 1, 2, 3, colocar reticências, para não ter que escrever todos os números, né? E o menor número que ele fala, ele fala que tem que ser menor que 100. Então, eu posso usar o próprio 100? Não, eu não posso usar o próprio 100. Então, ficou com 98, depois 99, né? E fecho a chave. Como é que eu sei que não entra o 100? Porque ele fala só menor ou ele fala maior ou menor, né? Então, olha esse exemplo que eu tenho aqui, ó, tá? Ele tá escrevendo que os meus elementos pertencem aos conjuntos dos números naturais e ele fala que tem que ser 5 menor que x menor que 10. Se ele quisesse que o 5 entrasse, ele ia colocar um sinalzinho de igual aqui, ele ia fazer um menor igual, mas não, né? Ele só colocou menor. Então, significa que o conjunto B, o 5 não entra nem o 10, somente o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Outra forma disso estar representado é através, né, do diagrama de Euler. Então, a gente vai começar com esse daqui, com o exemplo A. Então, quem é o meu conjunto A? Eu vou escrever aqui que ele é o conjunto A, e ele é o elemento 2, é o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5. Quem é o meu exemplo B? Então, tá vendo que eu tenho dois conjuntos? Uma das coisas que a gente pode observar é o seguinte, é que eu tenho o elemento 2 e 3, e ele tá aqui, ó. E não necessariamente ele precisa estar na sequência. Poderia ter colocado 1 e o 5, por exemplo. Então, esse aqui de fora é o meu conjunto B. Quem tá aqui dentro é o meu conjunto A, que é o elemento 2, é o elemento 3, e quem tá aqui fora é o 1, o 4 e o 5. E daí eu consegui representar todos os elementos através de diagrama, tá? Sobre as relações, a gente pode falar do pertence ou não pertence. Então, se eu considerar esse meu conjunto A aqui e eu perguntar o número 2, ele pertence ou não a A? Bom, ele tá aqui, né? Pertence. E o número 1? Eu tenho o número 1 escrito aqui? Não, não tenho o número 1, tá? Então, ele não pertence. Sobre o contém ou está contido, eu gosto de fazer uma associação com grávida, porque eu acho que faz mais sentido. Então, aqui, ó, eu tenho o conjunto F, certo? E esse meu conjunto F, ele tá grávido. Olha aqui, ó. O meu conjunto, né? O meu bebê. Então, eu vou fazer que o F tenha uma barriga de grávida em relação ao E, tá? Então, eu tô falando que o F contém o conjunto E e que o E está contido em F. Então, o conjunto maior é o F, ó. Vocês podem reparar que ele sempre vai ter aquela barriga. Daí é bem fácil para não confundir o contém ou está contido. Sobre o conjunto vazio, ele pode ser representado através de chaves e não ter nenhum elemento dentro. Ou eu posso escrever um 0 cortado. O conjunto unitário são conjuntos que eu só vou ter um elemento. Por exemplo, eu posso fazer o conjunto do número 2. Então, tem só um elemento. O meu conjunto universo eu represento pela letra U. E eu vou entender que aquele é o meu todo, tá? São todos aqueles números que eu conheço. Então, se eu falar que o meu conjunto universo é o número 1, número 2 e número 3, eu tenho que entender que não existe nenhum número além desses três.
Só existem aqueles ali, tá? Sobre a igualdade de conjunto, eu falo que dois conjuntos são iguais se eles têm os mesmos elementos. E daí eu represento mesmo com um sinal de igual. Outro exemplo que eu trouxe aqui pra gente. Então, o conjunto M, que é o elemento 2, 4, 6, 8 e 10. 2 pertence? Sim, 2 pertence, tá aqui. O 5? Não, eu não tenho 5, então não pertence. O 10 pertence e Brasil? Não, Brasil não pertence. Não tem problema aparecer palavra, porque, por exemplo, lembra que lá em cima a gente falou das estações do ano, que era o verão, inverno, outono e inverno? Seria a mesma situação, tá? O contém ou está contido, ele está sendo mostrado aqui no exemplo aqui ao lado, né? Então, eu vou observar, ó, que eu tenho o elemento, o conjunto com os elementos 1, 2 e 3, tá? O 1, o 2 e o 3. Então, sim, está contido. Agora, olha esse conjunto aqui, 1, 2 e 0. Não tem problema, tá fora de ordem, tá? 1, 2, cadê o 0? Não tem, por isso que eu coloquei o não ali na frente. Não tem problema escrever o 1, 2 depois o 0, só é melhor escrever 0, 1, 2, para ficar melhor para a sequência para quem tá lendo, tá? Então, sempre do menor para o maior, para facilitar quem tá lendo essa situação. Sobre o conjunto das partes, eu queria primeiro falar das propriedades, que vai fazer mais sentido. Então, a gente vai falar primeiro da propriedade A aqui, que o vazio vai pertencer às partes e o A vai ser uma parte também. Como que eu sei que eu esgotei todas as possibilidades? Por causa dessa fórmula aqui. Então, eu tenho que ver, nesse meu conjunto A, eu tenho quantos elementos? 2. Então, o 2 é esse 2 aqui, e o N é quantos elementos eu tenho? 2. Quanto que dá 2 na 2? 4. Então, esse conjunto A, ele me apresenta 4 partes. Quem são essas partes? Bom, vou começar aqui. Deixa eu escrever certinho aqui do lado. A propriedade A fala que eu sempre tenho vazio, então eu vou colocar o subconjunto do vazio. Me diz que eu tenho o próprio conjunto A, então quem é o conjunto A? 0 e 1. Quais mais subconjuntos eu tenho? Bom, eu tenho o subconjunto do 0, mas eu também tenho o subconjunto do 1. Vamos contar, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu consegui mostrar todos os subconjuntos possíveis, tá? Do conjunto A. Sobre operação com conjuntos. Quando eu tenho a união, é esse símbolo aqui, ó, é um U mesmo, tá? E fica bem tranquilo, fiquem bem tranquilos, porque o U de universo do U de união é completamente diferente, tá? Aqui eu tô fazendo um conjunto U, o conjunto A, U, B, né? Então, é a união. Se eu estivesse falando do conjunto união, ia estar escrito desse jeito. Então, é bem fácil de identificar quando é um e não é o outro. Então, olha só. Se eu quero unir o conjunto A no conjunto B, eu tô falando o seguinte, pega todos esses elementos aqui e junta num conjunto só. Que, na verdade, o conjunto só vai ser essa operação, A união com B. Quando eu quero uma interseção, eu tenho que ver o que eles têm em comum. Então, eu tô falando só desses elementos que se repetem aqui, ó, nesse meiozinho, tá? Quando eu vou fazer a diferença, eu tenho que prestar atenção se está escrito A menos B ou B menos A, porque isso vai fazer a diferença no nosso resultado. Se eu tenho A menos B, eu tô fazendo a seguinte pergunta. O que o A tem que só ele tem? É a exclusividade do A. Sabe aquela brincadeira que a gente faz quando é criança, eu tenho, você não tem? A gente pode fazer essa relação. O que o A tem que o B não tem? O A tem esse pedaço aqui, ó. Então, eu vou colocar todos esses elementos aqui. Agora, olha esse segundo aqui, ó. O que o B tem que o A não tem? O B tem todo mundo aqui. Tá? E também pode aparecer a diferença simétrica. Como é que isso é escrito? Isso é escrito um A, depois tem um delta, um B. O que eu tô falando? Para fazer A menos B e unir com B menos A. Só que eu tô falando de quem? Eu tô falando para pegar todo mundo aqui, depois todo mundo aqui. É como se fosse o inverso da interseção, sabe? Um exemplo que é bem comum de acontecer são os problemas relacionados a conjuntos. Então, vai ter um problema falando que em uma escola, alguns alunos praticam atividade física, né?
e que a atividade física é basquete e futebol. Daí tá lá escrito no texto que 85 jogam basquete, 75 jogam futebol e 17 praticam as duas atividades. Eu sempre vou começar falando, né, escrevendo, resolvendo essa conta com as informações que resolvem essas duas atividades ou três. É sempre o que eles têm em comum. E o que eles têm em comum? 17 alunos. Então, eu vou colocar na interseção. Para eu preencher o conjunto aqui do basquete, eu preciso fazer aqui 85. Só que eu já tenho esse 17 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? 85 menos 17. Quanto que dá 85 menos 17? 68. Então, eu preencho 68 ali. Dos meus alunos que jogam futebol, eu tenho 75, só que eu já tenho esse 17 aqui também. Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair também. Quanto que dá 75 menos 17? 58, certo? Então, o que eles podem estar me perguntando aqui? Quantos alunos jogam só basquete? 68. Quantos alunos jogam só futebol? 58, tá? E eu posso fazer a seguinte pergunta também. Quantos alunos responderam essa pesquisa? Bom, eu tenho 68 que jogam basquete, 17 que jogam basquete e futebol e 58 que jogam as duas. Num total de 143 alunos. Tudo bem? Até a próxima. Beijo!